Oi, o Sem Censura está começando agora. Domingo é dia da secretária. Vamos fazer uma homenagem a esses profissionais hoje. Vamos falar de assuntos ligados ao dia a dia das secretárias. A nutricionista Oriol Araújo vai sugerir a refeição ideal do dia a dia e lembrar de melhores escolhas para quem fica o dia todo no escritório e sempre come fora de casa. Quem passa muito tempo sentado, como as secretárias, precisa tomar cuidado com as varizes. Este é o assunto do angiologista e cirurgião vascular André Lacativa. A fisioterapeuta Valesca Silveira vai ensinar exercícios para quem fica muito tempo sentado. Exercícios que, além de combater a má circulação, podem melhorar tensões, combater a má postura, dores lombares, etc. Etiqueta. Essa é a especialidade de Fábio Arruda. Ele vai falar da forma correta de se vestir também no ambiente de trabalho, para não parecer sempre que você veio com a roupa de ontem à noite. Como se organizar e se comportar corretamente na relação com o chefe. Foi-se o tempo em que secretária era uma pessoa que servia cafezinho. Hoje há cursos de nível superior para formar secretárias, onde se aprende, por exemplo, ética. Marco Aurélio Barros coordena um curso assim e vai explicar a importância da ética e da discrição no trabalho da secretária. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar com o Dr. Lacativa. Quando a gente viaja, a gente vê, sobretudo em cidades como Nova York, assim, a gente encontra muitas moças que parecem trabalhar em escritórios, ou secretárias, ou executivas, não sei, carregando na sacolinha o tênis, o sapato de salto. Elas estão na rua de tênis. Exato. No Brasil isso já não é comum, elas andam naquele saltão. Eu acho maravilhoso, mas... É fantástico. Não sei se para as varizes aquilo é bom. Claro, porque o pé tem que ficar confortável. O pé, ele funciona como se fosse uma esponja. Toda vez que você pisa, fica uma massa de sangue que eleva o sangue. Então, o sangue venoso, ele tem que ser levado até o coração. Então, quando você pisa, funciona como se fosse uma esponja. Você espreme, então o sangue vai até mais ou menos o terço médio da perna, só no fato de você pisar. Então é muito importante. O salto alto, quando se usa, você tira o calcanhar. Então você não tem essa prensa total. Então, consequentemente, quem anda de salto alto diminui um pouquinho essa prensa. E, consequentemente, diminui o retorno venoso. Então elas estão certas, as americanas, absolutamente com o salto alto na sacolinha. Exato. E o tênis no pé. O famoso, ou o sapato baixo. Exato, o famoso work shoe, né? Chega, tira o sapato formal e coloca o seu sapatinho tranquilo, o seu chinelinho para ficar ali, enquanto está escondidinho debaixo da mesa, com o pé todo solto, todo frouxinho, todo tranquilo. De modo geral, as secretárias reclamam, Valesca, ou quem trabalha sentado reclama, né? Reclama, secretária principalmente, porque ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Que é errado. Ela encosta o fone, ela está digitando no computador, ela está anotando o recado, ela fica muito tempo em posições totalmente desaconselháveis, né? Então isso gera muita tensão, a pressão também que elas fazem nos membros inferiores. No caso de ficar muito tempo sentada, seria legal colocar Hoje em dia existe até uma coisinha de metal, assim, bem simples, também vende assim em casa mais popular, que faz tipo uma mesinha para os pés, né? Faz uma coisinha assim. O ideal é ficar os joelhos na altura do umbigo. Nossa. Esse é o ideal. Então, quando você Mas faz a secretária isso... não vai ficar meio esquisita? Não, você vê que fica ao contrário, você retifica a coluna. E você passa a sentar com as nádegas, não com as coxas. Porque muitas vezes você olha, a pessoa está sentada, mas ela está sentada com as coxas. Aí a coxa começa a ficar dormente, começa a fazer a compressão, aí começa a ter a sensação de inchar os pés. É exatamente essa compressão. E aí incha mesmo, não é só a sensação. Exato. Basta botar uma almofadinha nas nádegas, aonde que ela vai sentar, que aí ela eleva um pouquinho. E não fica comprimindo, a coxa não comprime na cadeira. E se ela conseguir levantar, então, os pés,
e fica o joelho pelo menos um pouco mais perto do umbigo possível, aí ela relaxa muitíssimo bem. E a coluna retifica, com isso ela respira melhor. Você pode ver, é só você colocar o joelho um pouquinho mais para cima, sua coluna fica retificada. Isso é uma postura fantástica, para quem trabalha muito tempo de pé sentado. E de pé também é a mesma coisa? De pé também. Pé, o que a gente deve fazer, porque nós somos bípedes. Para você levar o sangue do pé até o coração, você tem que fazer movimento. Então, nós temos que andar. Quem fica muito tempo de pé parado, tipo guarda de trânsito, tem que ficar igual garça. Primeiro apoia num pé, depois apoia no outro pé, apoia no pé, contrai as pernas, contrai as coxas, contrai as nagas, respira. Aquele suspiro que de vez em quando a gente dá, aquele é muito bom, porque o diafragma ele faz aquele movimento e faz com que haja um maior retorno venoso. Isso é muito bom. Parece que a gente vai ter uns exercícios aí. Vamos, inclusive, para ativar a circulação, né? E como é que a gente faria esses exercícios? Bom, elas podem usar o movimento de ponta de pé, né, sentada. No caso, salto alto, elas já deveriam tirá-lo, né, para poder fazer o movimento da panturrilha e ajudar nessa bomba de retorno, né, que a gente chama o tornozelo de coração distal. E até nessa posição que o doutor falou, que você levanta um pouco a coxa, você consegue estender o joelho e movimentar o tornozelo. Além de alongar, você favorece essa circulação. Se elas puderem levantar periodicamente, pelo menos a cada 2 horas, é o ideal. Dependendo da atividade da secretária, ela consegue fazer isso. Sentar, levantar várias vezes, isso já ajuda bastante. O problema dessas recomendações é conseguir, ela vai conseguir, porque ninguém vai obrigá-la a ficar sentada 8 horas. Mas depende do que ela esteja a pessoa fazendo. Lembrar, né? Assim, não é? Você só vai lembrar quando está com dormência. Ou... Quer ver, Leda? 3 exercíciozinhos fáceis de fazer. Primeiro, aquele exercício de apertar o dedão no chão. Isso. Só apertou, você contrai a batata da perna e faz com que o sangue retorne. O outro, você apoia o calcanhar no chão e puxa o pé o máximo que você puder. Assim? Isso. Isso também dá um alívio muito grande, principalmente nos flexores dos dedos, do pé. E o outro, estique a perna. Puxa o pé, a ponta do pé para cima. Fez isso, você contraiu praticamente toda a musculatura da perna. Dá um alívio muito bom. Fazer 10 exercíciozinhos. Faz esses exercíciozinhos, só esses daí. E lembrar que de vez em quando contrai a coxa, contrai a nádega. Isso facilita o retorno venoso muito e evita as complicações maiores. Grande parte das secretárias, elas têm um fator de risco somados. Por quê? Usam hormônios, ou de anticoncepção, ou para fazer o tratamento de endometriose, ou para fazer a reposição hormonal, ou então para fazer o tratamento de câncer, de mama, tudo. Isso é um fator de risco. Essas substâncias podem provocar nas veias um fator que possa gerar flebite, trombose. Então, as atividades, os mecanismos preventivos para essas pacientes, para essas secretárias, é importantíssimo. De fazer o movimento e não usar roupa apertada. Eu ia perguntar isso, a recomendação de não usar roupa apertada, né? Uma meia elástica também. E a meia elástica também. No nosso calor é sobretudo complicado. no calor do Brasil, né? Mesmo com ar-condicionado, que tem a vida real, né? A meia elástica a gente tem que ter uma atenção especial para elas. Porque para nós, a melhor meia elástica é aquela de pequena compressão, de suave compressão, abaixo dos joelhos. Aquelas que... Aquilo não faz um garrote na perna? Então, não pode fazer garrote, Leda. Fez garrote, não pode usar meia, não presta usar meia. E porque elas foram desenhadas, meias, para as mulheres americanas e europeias. Mas as nossas mulheres, graças a Deus, têm a forma muito mais
sensual, né? A coxa maiores e tal. Então, É muito desconfortável. Então, as Muito meias são desconfortável. muito desconfortáveis. comprime, elas não foram feitas, não tem esse padrão para a mulher brasileira. Então, o ideal, quem quer usar meia, quem tem que usar meia, usa abaixo dos joelhos. Porque as outras podem trazer. Você imagina você sentado um tempo muito grande com uma meia longa, uma meia calça, faz garrote atrás do joelho. É um perigo, piora. Pior, Em vez de porque melhorar. os pontos vitais quais são? É a virilha e atrás do joelho. Quando você senta, usa calcinha tipo biquíni que comprime a virilha, ou então uma calça jeans um pouco mais grossa, que enrola aqui naquela região, aí comprime exatamente aonde tem a E passagem. dá a perna fica com algum sinal, assim? Não estou falando da varize, não. Estou falando assim, uma manchinha vermelha, alguma bandeira de que você não está... Então, começa a Agindo sensação bem. de queimor na pele, na perna, principalmente no pé. A gente começa a sentir que ele está ficando quente e está ficando com uma sensação desagradável. Já é sinal de alguma Você coisa. já que tá tá lembrando do pé, já já não é tá boa. lembrando. É igual quando cruza a perna. Começou a sentir dormência, é porque o nervo já está comprimindo. Quando comprime o nervo é porque a veia já está tá sendo comprometida. comprimida também. Então, o ideal começou a fazer a compressão. A gente sentiu dormência, descruza as pernas. Descruza a perna. E você vai ensinar pra gente uns exercícios de alongamento, assim, sem cair do tipo? Sem. Sem perder muita pose. Tem os exercícios para os membros inferiores que ficam fáceis de elas fazerem, o problema é lembrar, né? E elas deveriam adotar exatamente uma regra, né? De tensionar os ombros e distensionar, que você faz facilmente. Porque no dia a dia, nós todos, né, dirigindo, a gente vai tensionando essa musculatura, se aborrecendo, se A gente sempre estressando, né? tensiona. Vem pra cá, né? A gente fica suspenso pelos trapézios, por essa musculatura do ombro. Então, a coisa mais simples que tem, não vai roubar muito tempo de qualquer secretário ou de qualquer outra pessoa que esteja com essa tensão. Tensionar os ombros e soltar. Relaxar, soltando o ar. A gente usa muito a respiração, né? No RPG usa-se muito, justamente porque o diafragma, pela inserção dele, ele ajuda a tracionar as costelas e com isso ele traz as vértebras, onde você tem os músculos, né, inseridos. Então, inspira, contrai, expira e solta. Empurra os ombros em direção ao chão, para poder alongar. Né? Você pode fazer isso 3 vezes, contraindo durante 15 a 20 segundos e relaxando os mesmos 15 ou 20 segundos. Seguido a isso, o pescoço da secretária eu acho que é o mais complicado. Eu vejo pelas secretárias que a gente convive, né? Por causa das atividades, né? O telefone, como eu falei, a escrita. Então, os movimentos de cabeça. Para ficar fácil de lembrar, é o sim, não e talvez. É o sim, o não e o talvez. Não existe esse movimento de circundução no pescoço. Ai, que Vértebra bom. não faz esse movimento. Né? Coluna faz movimento para frente, para o lado, e ela faz uma translação. Ela tem uma extensão limitada, né? Ela vai para trás, mas ela é limitada a isso. Para ela conseguir girar, a gente faz uma translação. Então, para evitar que façam errado, né? A gente pede só o sim, o não e o talvez. Isso é fácil e a gente não corre risco de afetar a vértebra, né? Fazer um movimento errado. À mesa. É. Funciona para os dois Funciona casos. para os 2 casos. Outra coisa que também é simples delas fazerem por causa de digitação, né? Tem muita doença ocupacional relacionada à digitação, são os alongamentos de punho, dedos, antebraço. Assim? Só fazer o movimento contrário. Tudo que a gente A faz... gente queima logo aqui, Exatamente. Começa com o cotovelo fletido e com o punho, né? Deixa os dedos livres porque você não vai aguentar alongar, dependendo da tensão. Aí você vai estendendo o cotovelo e a proporção que você consegue, você vai chegando na ponta dos dedos. Não é tão fácil assim. Não é tão E o fácil, polegar, não. o seu polegar ficou de fora, não Ficou, pode. eu deixei o polegar para lá, coitadinha. Dependendo Rejeitei da ele. tensão que a pessoa tenha, realmente você vai deixando, incomoda. E tem que ter Incomoda, cuidado para queima não mesmo. levantar o ombro.
porque você tende a roubar, né? Então ela vai fazer isso daqui. Não, vai aos pouquinhos. O objetivo é você ficar com o ombro nivelado e você ir alongando essa cadeia no nível do seu ombro. Eu não consigo fazer isso. Porque é bem cômodo, né? Bem cômodo. Mas elas podem E a fazer gente aos sente pouquinhos. mesmo, Tem é. uma outra coisa que Vai afasta da acostumando. cadeira e alonga. Afasta da cadeira de trabalho, afasta da mesa, né? E ela encosta os dedos e alonga assim. Ajuda também. Usa a beirinha da mesa para alongar os dedos, o punho e os dedos, né? E tem que respeitar o limite da dor. Como é Tudo que é a isso beirinha você... da mesa? Mostra pra gente, deixa eu Miriam. chegar um pouquinho para trás, ó. Você tem que pegar Mostra a ponta lá. da mesa e alongar. Não, porque Dá tem que pra ser pegar? aquela câmera Tem que do pegar Miller. aqui. Porque vai pegar a mão da Valesca. Para pegar esse alongamento, para ela poder Ó. aproveitar. Porque isso aqui você consegue fazer até no intervalo. Né? Assim, ou melhor, você não precisa de um intervalo para fazer. Você está digitando, cansou um pouquinho, para e segura 15 segundos. Né? Só para mole. alongar o punho e os músculos da palma da mão. Que a gente São nunca coisas- faz nada com ele. Não. Mesmo que você vá à academia, que você faça Não. RPG, ou faça Você não musculação, ou usa. alongamento, Só você quando nem você lembra. tem uma lesão na mão, É. uma cirurgia, aí que você vai fazer Você só exercícios. alonga, você pode alongar os, né, os Você braços. alonga mas braço, deixa os dedos soltos. Os dedos você não mexe. Então, quem digita, quem escreve muito, sofre, né? Porque a palma da mão não alonga, é toda uma cadeia muscular. Quando você alonga aqui, você sentiu É que teu nada é antebraço. isolado. Nada é isolado. A gente funciona igual marionete, eu sempre falo isso, né? Então, tem coisas que dá para você fazer, é só fazer o alongamento com o movimento oposto ao que você usa no teu dia a dia. Com cuidado para você não se machucar. E respeitando o tempo. Não pode ser também uma coisa elástica, né? Alongou e soltou. O músculo é igual elástico. Se você puxa igual estilingue, eu segurar o elástico aqui e soltar, vou dar um peteleco, né? Então, a gente tem que ir devagar, alongando devagar. Por isso que a gente pede que faça no mínimo 15 segundos de alongamento, que tenha um tempo fisiológico para o músculo ser inibido, relaxar. E a ativação da circulação que a gente falou e as contrações isométricas também, né? Aquela contração parada. A mesma coisa que a gente faz para o ombro, a gente faz para a panturrilha, faz para a coxa, contrai, relaxa, para a nádega, para você... Vai ficar muito tempo sentado, né? A secretária passa muito tempo sentado. Então, ela precisa contrair. Aperta uma nádega contra a outra, contrai a coxa, contrai a panturrilha, aperta o pé no chão, faz o movimento de levantar a ponta do pé, né? De Enfim, plantidor. lembre de você. Tem que Porque lembrar o que a gente mais antes. tem dificuldade é de lembrar da gente. Né? A gente Hoje vai tocando barco. hoje em vai- dia as empresas estão fazendo muito essa coisa da ginástica laboral. Então, bancos, empresas, indústrias e tal, eles usam. Mas em escritórios pequenos não tem. Então, você tem que se policiar, né? De lembrar, olha, antes de eu começar a trabalhar, eu vou me alongar. Alongar, esticar o corpo para cima, né? Aquela coisa de espreguiçar. Quantas pessoas aqui se espreguiçam ao acordar, né? Então, a mesma coisa, antes de começar a trabalhar, espreguiça, gira o corpo para um lado, gira para o outro. Você vai inclinar, a mesa de trabalho também é super importante, né? A posição do computador, do teclado, do telefone, porque senão a pessoa está digitando e olhando para a tela aqui do lado, toda torta, não funciona. A cadeira de rodinha, aquelas estações de trabalho em L, né? A pessoa fica no meio, ela gira para cá, a lombar e as pernas estão para a esquerda e o corpo está para a direita, o tronco está para a direita. Então, tem que também adaptar o espaço de trabalho de forma que a posição na cadeira seja confortável. Senão não vai adiantar nada você fazer exercício. Principalmente o monitor. Ele tem que ficar numa determinada posição, primeiro para não ter os efeitos dos raios do próprio monitor na vista. E segundo, que o pescoço. Quem tem um torcicolo, por pequeno que seja, significa que a coluna cervical dele já está com problema. Ou então, já porque distendeu. Então tem que procurar qual é o defeito ou qual a alteração que houve para ele corrigir. O doutor Lacative tem um jeito, por exemplo, se a secretária tiver varizes já estabelecidas, já existentes. Quer dizer, varizes todo mundo tem, né? Se tiver varize comprometida por alguma coisa. Porque isso aí tudo é preventivo, né? Certo. Para não ter. Para não ter. Se já tiver instalado... Todos esses mecanismos preventivos, Leves, favorecem as varizes já instaladas. Então, essa flexão, o movimento, as varizes gostam muito
de movimento. Quem faz movimento, quem anda, quem dança, quem faz exercício, ele está fazendo a prevenção das varizes dele. Porque a varizes ela só acontece quando fica estagnado o sangue ali. O sangue ele não consegue subir. Então, a varize distende. E as veias doem porque o sangue está forçando a parede lateralmente. Então, fez movimento, colocou a perna deitada. Por exemplo, deitou, colocou o calcanhar na altura do coração, você já faz uma drenagem extraordinária. Quem tem condições de deitar, deita um pouquinho, basta 15 minutos depois do almoço deitar, botar o calcanhar mais ou menos ao nível do coração. Isso dá uma drenagem, dá um alívio para as pernas extraordinário. E aqueles exercíciozinhos, flete o pé, roda o pé, puxa o pé para cima, né? Faz o tipo de bicicleta. Pega amizade com seu pé. Pega amizade com o pé. Outro dia eu vi um macacão de drenar, achei mó barato. É. A pessoa parece um ET, um astronauta. Um astronauta, né? Porque Muito vai bom. inflando, né? Ele é inflável, né? Mas eu não fiz, não. Eu só vi uma pessoa fazendo, achei divertido. Não sei se funciona. Mas geralmente funciona, mas geralmente é para pós-operatório, né? Ah, é? Não é para prevenção. Não, se a pessoa não tinha operado, nada. Ela faz para a faz vida por real, compressão. São cushions, né? Você tem só para os membros inferiores, e tem agora um que vem até Tem uns eu vi abdômen. até a cintura, membros inferiores. Tem os movimentos ondulatórios, aquele que começa no É pé e isso. vai levando. Esses são bons. Mas a pressão tem que ser absolutamente adequada, senão você machuca. A pressão demais você machuca. A veia é muito fácil, basta você ver uma veia do teu braço, você aperta, você vê como é que ela é macia. E Então, esbarra, às vezes até fere, né? Se você então dá um não esbarrão precisa mais... ser aqueles movimentos fortes que chega a fazer mancha roxa nas pessoas. Não, um movimento tranquilo. Até essa questão da compressão, a gente usa com muita parcimônia também, né? Os cushions compressivos, eles são... Mas até tem o gente quanto que você gosta de infla. massagem, de drenagem quando fica roxo, né? Assim, gente. não gostei dela não, ela aperta Drenagem tão que dói pouquinho, tá não ficou errado. nada roxo. Tá errado. Né? Adoro sair todo dolorido da massagem, adoro. É uma delícia. Adoro quando sai dolorido. Essa tá errada. A drenagem que dói tá errada. Tá errado. Essa tá errada. Não é para você não sentir nada. E uma das coisas, assim, Mas as pessoas acham muito fraca essa que não sente nada. E uma das coisas mais comuns que tem, por exemplo, você vai fazer uma drenagem linfática para as pernas. Primeiro tem que começar a esvaziar o território superior. Então, primeiro tem que ser na virilha, depois nas coxas, depois na perna, por último o pé. No braço, a mesma coisa. E tem muita gente que faz ao contrário, já pega o pé, já começa do pé para frente. Então, traz mais problema do que a solução. O benefício. Exato. Tá certo. Por isso tem que ter cuidado, né? Porque agora as coisas viram moda e o pessoal vai procurar. todo mundo, Exatamente. Né? Desembesta, assim, né? Uma coisa meio maluca. Tá certo, vamos prestar atenção. Valeu, vou voltar aí daqui a pouquinho, tá? Tá ótimo. Vamos a um intervalo? E a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Fábio Arruda. A gente chamou o Fábio Arruda exatamente porque, por N razões, porque a gente gosta muito dele, porque ele tem um jeito de falar muito divertido, porque ele fala as coisas sérias sem o peso da etiqueta, entendeu? Que você não sabe o que faz da vida. Ele tem vários livros que tratam da festa, que tratam do sempre, às vezes, nunca. Exatamente. Né? De ser chique. E tem um de etiqueta profissional, que é um guia de Que etiqueta é esse? profissional. Eficiente, elegante, guia de etiqueta profissional. E a gente está precisando disso, né, nessa questão secretária também. E você sabe assim, elas são um público delicioso, eu faço palestras esse mês, eles começam desde o dia 1º e vai, ainda vou continuar, vou até o dia 10 de outubro ainda fazendo palestra para secretárias. E elas gostam, porque no fundo essa ideia é você passar alguns conceitos, assim, primeiro de todos, a imagem é fundamental, né, o seu visual.
Ninguém vai querer analisar o coraçãozinho maravilhoso que você tem no seu interiorzinho, porque não é para isso que uma secretária é contratada, entendeu? Então ela não pode, a mensagem que ela passar para mim da imagem dela é o que eu vou ler dela como pessoa. Então não dá para ela parecer piriguete, não dá para ela chegar, que você tem noção, você tem certeza que ela emendou a noite de ontem e está chegando hoje. Né? Aí aqui, por exemplo, lugares quentes. Teve uma época, foi moda, eu acho que acabou, graças a Deus, alguém teve uma atuação e acabou com essa loucura chamada mini blusa. Que pessoa pode usar uma mini blusa? Quem tem um mini cérebro, porque não é normal você achar que você pode trabalhar com seu umbigo de fora, né? Vai atender alguém com umbigo, ou dar aquela puxadinha. E em geral, além do que tem o fator estético, podem tentar lembrar, a maioria das usuárias de mini blusa tem aquela rosquinha, aquele donut de gordurinha branca aqui em volta, assim, porque aperta, comprime e solta. Então, além do que, é feio esteticamente. Favoreça o seu visual, né? Se ajude. Se você acha que você é bonitona, aliás, você pode até ser, inclusive, mas cuidado, decote demais, aquela saia Nicolau não dá aquela saia que você olha e você já vê tudo, né? Você tem ali todo um diagnóstico completo daquela pessoa e ela acredita que ela está arrasando. E realmente está se arrasando. É isso que ela tem que tomar cuidado, né? As pessoas querem ficar fashion e elas fecham os olhos, porque aí é uma coisa assustadora. Então tem que se tomar cuidado para ir na medida certa. É a mesma história da maquiagem, não sei o quê. Uma secretária precisa estar assim, pintada, assim, uma obra do Di Cavalcanti? Não precisa. Dá para ser mais manso. Eu acho que existem variações. Tem quem gosta de se arrumar mais, tem quem gosta de se arrumar menos. Mas um mínimo e um máximo também. Você tem que chegar num limite. Né? Outro dia eu fui atendido por uma secretária de presidência de um banco. E eu estava achando que ela tinha os cílios tão compridos, eram postiços, em cima e embaixo. Às 9 da manhã ela tinha cílio postiço. Quer dizer, ou ela tem turno noturno, fazendo alguma outra coisa, porque quem bota cílio postiço de manhã para ir trabalhar? Eu fiquei fascinado. E aí o que acontece? Você não consegue mais conversar, porque você fica olhando aquele cílio enorme, que fazia assim, assim. Eu não tinha mais assunto, eu só ficava olhando para o cílio dela, assim. Esqueci até o que eu fui falar lá. Né? E ela ainda, para completar, tinha uma boca vermelha. Era uma coisa fascinante. Eu virei um Teletubby, assim. Fiquei vermelho, cílio. Eu não tinha outra coisa. Porque isso vai desviando o teu foco de atenção da mensagem que você tem para passar. Todos nós temos uma mensagem para passar. Social, profissional, afetiva, são mensagens. E se você passa da maneira errada, elas são interpretadas da maneira errada. Né? Tem coisa pior do que uma secretária que te atende e fala assim, oi, Flor. Flor. Como é que alguém atende e fala oi, Flor? Essa pessoa tem que ser internada imediatamente. Ela não pode dizer, oi, Flor, tudo bem, paixão? Tudo bem? É uma coisa, paixão, flor, é uma coisa incrível. Só um segundo, doce, não sei o quê. Eu já escutei as coisas mais fantásticas. Que aí você pensa assim, onde essa pessoa trabalha? Né? Como é que pode ser isso? Assim, você está lidando com outro executivo, chama dele de paixão, de flor. A secretária, ela é uma diplomata do seu chefe. Eu acho que ela representa o seu escritório, o seu chefe, como uma função diplomática mesmo, né? Você lê, através dela, a imagem que aquela empresa quer passar. Então, esses cuidados a gente tem que começar a prestar. Porque, por exemplo, você chega na mesa de uma secretária quando você é recebido. No primeiro momento, ela que faz a triagem. Né? Eu sempre digo que a secretária ela tem que ter aquele revestimento de teflon, porque nela as coisas têm que bater e escorrer. Ela não pode deixar que nada pegue, porque ela é o filtro daquele chefe. Então, muitas vezes, quando o chefe fala, não, fala que eu não estou, isso, inclusive, ele fala com a pessoa ouvindo no telefone, fala, eu não estou. Sai. Ela tem que dizer com a maior naturalidade do mundo, nossa, ele saiu faz horas. Aliás, ele nem passou aqui hoje, e a pessoa ouviu que ele estava lá. Ela tem que ter essa blindagem. Mas aí você está na mesa secretária, quantas vezes vocês já não foram atendidos por secretárias que elas têm um universo particular na própria mesa? Elas criam um mundinho delas na própria mesa. É fascinante. Você tem desde aquela samambaia que tem um pouco de queda, assim, aí ela cai assim um pouco para frente, até 208 fotos, né? Foto de filho, elas têm uma quantidade enorme. O que eu pergunto? Seus filhos moram na Sibéria? Seus filhos moram no Himalaia? Por que você tem tanta foto? Você viu de manhã, você vai ver à noite. Não é possível que durante o dia você tenha um acesso de saudade tão grande que você precise ficar olhando para aquele monte de fotos. E muitas colocam foto assim, com o namorado na praia. Outro dia eu vi os dois, o namorado e a namorada. Ela de biquíni com o namorado de sunga na praia, na mesa dela de secretária. Aí eu falei, olha, vocês estavam veraneando? Porque eu fiquei curioso, né? Já quis puxar um papo. Eu falei, essa mulher é extrovertidérrima. Ela falou assim, não estou mais com ele, mas eu estou ótima nessa foto, por isso que eu deixo. Porque ela se achou bonita de biquíni na foto. Ela nem cortou o fulano, porque ele estava tão agarrado que não dava. Quer dizer, mas você vai ter uma foto fazendo croquete na areia, na praia, na sala, na mesa do secretário? Souvenir.
Pra que as pessoas têm um mini birimbau da Bahia, uma mini jangadinha do Ceará, uma garrafinha de areia que ela trouxe de Natal? Pra que ela põe tudo aquilo em cima da mesa? É uma coisa impressionante. E plaquinhas, né? Acredito em duendes, aqui tem gente feliz, aqui tem não sei o quê. É caso de internação ou não? Porque não é normal. Sabe, às vezes você olha toda aquela mesa da secretária e às vezes você escuta aquela frase. Gente, eu estou vendo várias mesas. Ele vai falando, eu vou vendo as mesas de todos os lugares que Ele eu vai já falando, fui. a gente vai... O que eu percebo, aí falando como quem trabalha com a formação secretarial, é que o primeiro problema acontece no momento da contratação, onde inclusive a regulamentação da profissão é desrespeitada. Entende? A profissão de secretário ela é regulamentada, né, domingo agora vai fazer 27 anos. É uma profissão que exige, no caso de secretário executivo, formação de nível superior há 27 anos nesse país. E há uma mentalidade empresarial que acha que qualquer pessoa pode realizar uma atividade que exige competências, habilidades. Eu estava conversando com o professor, com o doutor há pouco. E mais Inerentes. mais do que apenas competências e habilidades, exige também vocação. Toda profissão, você é uma pessoa extraordinária, vocacionadíssima para o que você faz. Eu vejo as pessoas todas que eu conversei até agora, conversei também no camarim, todos nós aqui somos muito vocacionados porque a gente faz, a Neda também, né? Isso faz toda a diferença, e isso faz também com que o secretário, etimologicamente, vem do ambiente do segredo, desse lugar, do secreto, de onde as pessoas, os imperadores, reis, se reuniam para tratar de assuntos absolutamente sigilosos. Você não pode imaginar que quem deriva deste mundo pode ser alguém que precisa de um tratamento psicológico de tão grave envergadura. Não. Mas os patrões contratam esse tipo de gente, desrespeitando inclusive a lei. E lembrando, você sabe que tem uma colocação, Marco Aurélio, que é importante. As pessoas têm que lembrar também que a secretária, como ela desenvolve, e quanto mais graduada a secretária, e mais graduado a quem ela está secretariando, ela vai tendo mais e mais funções. E muitas vezes que passam, Leda, das funções do dia a dia do escritório. Ele pede para organizar um jantar na casa dele, ele pede para fazer isso, da agenda, e fazer, e acontecer. Passa da agenda, vai para uma coisa muito mais... Por isso que tem que, Mas eu acho além que- de todo esse preparo, que você tem toda a razão, né? Não é porque a pessoa faz uma coxinha ótima que ela vira uma banqueteira imediatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, ela é ótima para arrumar papel, ela virou minha secretária. Não. Então, você vai sempre na função. Agora, você tem que lembrar muito do lado humano. O convívio humano é muito importante. Da mesma maneira que se essa pessoa hipercompetente, com a formação mais inacreditável do mundo, é um dragão, a distância que ela vai criar desse chefe com o mundo é inacreditável. E tem secretária que tem certeza que é um pitbull, várias. Elas têm certeza. Acho que elas se olham no espelho e elas veem uma focinheira assim na frente. Elas acham que ser brava é ser eficiente. Isso é um conceito antigo. Gente antiga acredita que sorrir nem pensar e tal, porque isso significa eficiência, né? São aqueles estereótipos. É como o estereótipo do visual. Tem gente que quando vê aquela secretária com o cabelo preso, coque, óculos maiores e tal, já logo remete para um filme assim, Emanuele, anos 80, que ela vai soltar aquele cabelo e vai tirar aqueles óculos embaixo, tá com uma lingerie roxa. Isso está na cabeça de quem está enxergando. É o estereótipo que a secretária é sensual e que aí ela vai subir em cima da mesa e vai dançar e vai fazer acontecer. Nada tem uma regra estabelecida. A formação profissional é fundamental. Esta é uma regra estabelecida. Agora, a postura humana, as relações humanas são muito importantes. Sabe o que eu acho também? Eu acho que isso já melhorou um pouco, né? As secretárias melhoraram, estudaram, têm formação, ou as sérias. Acho que tem um dado né? que é muito importante. Por exemplo, todo o sistema de avaliação superior no Brasil faz a cada ciclo de 3 anos, né, o chamado ciclo ENAD, que é uma prova de seleção. Se você olhar os últimos resultados, Brasil, da área de gestão, que é onde está incluída a formação secretarial, os primeiros colocados do Brasil são alunos de secretariado. Ou seja... Pois é, nesse sentido que eu falei, mudou tudo, ou mudou muito. Vem mudando muito, mas do lado de fora da universidade onde estão os grandes desafios a serem vencidos. Por Sim, exemplo... sobretudo esses que o Fábio trata, por exemplo, essa questão de moda, de roupa, porque a moda é muito cruel, Porque ela diz assim... contrata alguém que não é secretário. Sim, mas mesmo secretária, às vezes você se surpreende. Eu já vi, assim, secretárias de alto nível que são competentérrimas, até já passaram, já falam assim, eu não sou mais secretária, agora eu sou assessora.
para diferenciar de Exato. outras e É tal. graduação. Aí você vê assim numa vitrine de uma loja, porque a moda é cruel. Ela diz assim, tá usando laranja, tá? Mas não é pra você sair toda feita uma tangerina, entendeu? Tá usando onça, não é? Aí vai botar... Eu tô com medo porque eu vi hoje uma foto de uma novela que vai começar, que eu já vi a protagonista com uma calça de onça colada, sabe? vai Bem ser horrível. metalizada. Que aquilo vai ser um espetáculo se usarem aquilo e com uma sandália desse tamanho. Entendeu? Aquilo vai ser... Porque aquilo é uma coisa igual desfile de moda. Tem um monte de coisa na passarela que ninguém compra. Que, aliás, não é feito para vender. Mas deixa eu te falar É uma só coisa. para ver, né? E esse toque que eu acho interessante, esse jeito de falar, porque isso não é bom. Renda, transparência. Não, e Não tem é? uma Não- série não- de são coisas eu que acho. estão na moda, é real. No Rio também Mas vocês devem ter esse problema, por exemplo, do acesso, né, de um lugar para o outro. São Paulo está um inferno, Não, aqui trânsito, também. tráfego, é uma Não coisa se preocupe, aqui enlouquecedora. tá E absurdo. as secretárias, a grande maioria também tem sua vida, né? As que são casadas e as que estão namorando, então querem sair. Leva o teu kit pós. Você pode levar a blusinha de renda, aquela pra usar coisa mais depois. transadinha, na hora que terminou o expediente, aí você se transforma, e aí você vira Cheyenne, você vira quem você bem entender. Aí você pode se divertir. Mas enquanto você está trabalhando, não pode. Porque você tem que manter essa postura profissional. Né? Outro dia, olha que coisa fantástica, você que é expert nesse assunto. Uma secretária, também de altíssimo escalão, me entendeu? Ela tinha aquelas unhas com desenho. Era uma maravilha, tinha Hello Kitty na unha. Uma senhora com mais de 50 anos com Hello Kitty na unha. Não Tá na pode. última moda esse negócio Não, de e tinha unha. aí os Hello Kittyzinhos Mas assim é uma na coisa unha. inacreditável, tem tudo, né? Mas aí sim, não pode. Tem uns que tem Hello Kitty e flores, porque tem tudo junto Mas não naquele pode, desenho. sabe aquela história também, assim? né? Não Posso é? E no fazer uma pé também, pergunta no muito... Pé sandália tem também. a unha do pé pintada Com de desenhinho, florzinha. com desenhinho. Como é que Mas pode é uma o coisa tipo da dessa? coisa que eu acho que pro fim de semana é legítimo, se a pessoa gosta. Deixa eu só falar. Né? Não pode também ser Não, falar, não só é- porque eu não é sou gosto secretária, pessoal, eu exato. não posso usar unha colorida. Eu nem uso, não. Você tô sabe que defendendo tudo causa que própria, você... não, Tem uma mas- coisa comportamental que é super bacana. É bacana Tudo isso. que você tiver de gesto, ou de vestuário, ou de atitude que tire o foco de você e da sua mensagem para aquele item, está errado. Quem senta com você, com a perna cruzada, ou o que for, e fica balançando o pé, é um exercício de loucura. É uma tortura de guerra, porque você não consegue pensar em outra coisa, a não ser se a pessoa tem que parar esse pé. Esse pé vai parar. Ah, esse pé vai parar. A pessoa pode estar dissertando com você sobre a paz mundial. Você quer que aquele pé pare. Então, assim, ou você acorda do transe agarrado naquele pé, sabe? Porque senão é uma coisa de louco, porque isso é de levar uma pessoa à loucura, né? Vícios para falar. Então, gente que para ser comunicativa acha que tudo requer uma cara, uma expressão para falar. Você pensa que a pessoa está fazendo um exercício facial. Porque tem gente que acredita que a mensagem só é transmitida para a Leda se eu falar olhando para você, Leda, e as palavras ditas de forma audível e clara, isso é fundamental, mas você tem que ser natural. Senão parece que você está falando com uma gravação. E tem uma coisa que eu quero falar também, que o livro tem todas as vertentes do trabalho, assim, Tem né? todas. Do ponto de vista da etiqueta, de regras, de ser elegante e tal. Mas serve para a vida real também, não só de quem trabalha como secretário, ou quem trabalha como jornalista, ou quem trabalha como médico, serve para todos. E tem uma coisa, e tem uns tópicos que vêm assim em destaque, que eu achei muito interessante. Tem um que diz assim: engana-se você ao pensar que pode apagar mensagens que não deveriam ser transmitidas apenas apertando o delete, porque essas podem ser recuperadas e o deletado será você. Essa questão da internet também é importante, né? Não ficar jogando paciência. Né? Você ali ansioso para falar com alguém, a pessoa que está entre você e a pessoa que você veio falar, está com aquela tela da paciência. Não, e joguinho, corrente, né? corrente, aí manda corrente, manda o anjo te visitar, faz pra você a pirâmide do não sei o quê, ou lê piada e ri. Enquanto você está esperando, já cansei de ver isso, estou sentado esperando, tal, a secretária abre um e-mail e começa a rir. Recebeu uma piada que ela achou gozadérrima e vai repassar para mais 25 amigas e vão ficar todas gargalhadas enquanto você está lá sentado por uma coisa séria. Né? Como é que você vai ler piada no meio do negócio? Tudo eu acho que você Usar faz. a língua corretamente também eu acho importante. Né? Não, o gerúndio, para mim é o assassino do discurso, né? Então, assim, e isso é muito comum. Você sabe que a resposta é dizer, olha, eu vou estar verificando então, porque nós vamos estar entrando em contato com o senhor para estar lhe dando uma posição. Ou seja, nada vai acontecer. O resumo é que não vai acontecer nada, inclusive ela vai rasgar esse recado, porque deu muito trabalho para falar tudo aquilo, ela já está exausta. É mais fácil você ser eficiente. Vou verificar e retorno.
Sabe, uma coisa de eficiência, falta eficiência muitas vezes. Né? Ou aquela outra vertente, que é a síndrome do porquinho prático. Isto, com uma secretária, tem que ser apagado. Que tudo que ela faz, ela tem que dizer. Então, eu arrumei todos esses papéis, eu já, sua agenda já está em dia, eu já marquei suas reuniões. Mas é exatamente isso que ela tem que fazer. Né? Não é uma coisa fantástica? Às vezes você não tem um funcionário em casa que ela fala assim, olha, dona Lida, hoje eu fiz faxina, hoje eu arrumei seu quarto, tá ótimo. É exatamente isso que era para ela fazer. Não precisa me passar um relatório. Acertou. Que bom, sabe? Mas a pessoa precisa daquele... Os cumprimentos também, aperto de mão? Como? Aperto de mão é aquela história. O aperto de mão é mundial. Você imaginar que até o imperador japonês, o herdeiro do Império Japonês, se rendeu ao aperto de mão, que eles não faziam nessa última visita ao Brasil, ele abriu justamente para se tornar globalizado. Ele se tornou globalizado. Eles não tocam, né? Não pode jamais, tocar. Não pode tocar no imperador, né? O imperador é um descendente divino. E ele percebeu que é fundamental você criar essa aproximação. Só que aí não aproxima demais, não vai para o beijo. Beijo não pode dar beijo. Sabe, assim, por mais que você tenha intimidade, às vezes naquele ambiente tem outras pessoas que você não tem intimidade. E como bem disse o falecido presidente Jânio Quadros, intimidade costuma trazer duas coisas, resfriado ou filhos. Se você não quer nenhuma das duas coisas, evite intimidades. Então, é interessante que uma secretária não pense que pode chegar dando beijinho. Uma secretária tenha toda a ciência que ela não pode ter um perfume muito forte. Aquela pessoa que te atende com aquele perfume doce, eu acho que é para te deixar meio lesado para a reunião. Na reunião você já nem vai pleitear muita coisa, que você está num barato tão grande, com aquele perfume, aquele doce, bem assim almiscarado, sabe aquela coisa que te dá um negócio? Você entra na reunião, você concorda com qualquer coisa. O que o homem propuser, você aceita. Você fala assim, tá ótimo, que você quer sair de lá para tomar um ar, alguma coisa. Engraçado que tem umas coisas que a gente não esquece nunca na vida. Né? Você está falando do perfume, eu me lembrei de uma que usava ópio. Mas usava aquele perfume ópio. Que foi batizado, mesmo. E o ópio foi batizado perfeitamente, né? Porque aquilo dá um barato louco. Mas usava muito. Então a gente ria, porque quando a gente entrava no elevador, por exemplo, e sentia aquele perfume, ih, fulana chegou. Já identificava. Era uma marca. Uma marca, assim, uma brincadeira já de todo mundo na porque manchete. Fica muito marcante, né? E o ambiente, ainda mais hoje, pensa que duas coisas mudaram muito. Primeiro, a história do antitabagismo mundial, acabou aquela história do fumódromo, do não sei o quê, que era um ambientezinho de reunião e tal. Hoje em dia é uma mão de obra do capeta. Muitas vezes você tem que descer do 36º andar, atravessar todo um saguão e até a porta. Nisso já são 25 minutos, né? Quer dizer, não dá. Quantas fumadinhas por dia você pode dar? Porque senão você tem que fazer 2 turnos, senão não vai dar. Então, já é uma coisa que eliminou. E outra coisa que as empresas têm procurado eliminar muito é aquela história da salinha do café. Salinha do não sei o quê. Porque aí terminam virando pequenos acampamentos, né? A pessoa acha que cada lugarzinho desse é uma coloniazinha de férias. É uma coisa assim, genial. Aí você escuta conversas. Enquanto você está esperando para uma reunião, você escuta. E eu dou muito treinamento em escritórios grandes em que as pessoas trabalham em baias, que eu acho muito feio isso, né? Parece que é um bando de bicho, mas o nome é esse, então, mas é horroroso. Chama estação, né? Estação. Botaram o nome de estação. Porque é melhor estação do que baia, né? Ah, vai na baia da fulana, não baia, dá. Vai na baia da fulana. Mortalmente. E leva esse feno para mim, não dá, né? É muito feio. Mas se elas estão muito próximas, é uma pessoa do lado da outra. E algumas empresas, isso eu não conhecia, comecei a me atualizar com isso recentemente, que essas estações são reutilizadas por outras pessoas, que tem empresas agora que estão fazendo 2 turnos com 2 grupos diferentes de funcionários, então aquele mesmo lugar será utilizado por um outro ser completamente diferente de você. Então, mais uma razão para o seu computador não ter uma roupinha do Garfield, assim, ele não pode ter orelhinha, ele não pode ter não sei o quê, porque outra pessoa pode odiar o Garfield. Né? Olha quanta coisa que você tem que pensar, até onde vai, né? E o misturar da sua vida profissional com a pessoal, essa é a minha maior dica que eu dou para as secretárias. Não adianta. É muito legal que no seu ambiente de trabalho você saia com a melhor amiga da sua vida? É uma delícia, mas não é esta a regra e dificilmente isto vai acontecer. Cria-se essa intimidade, conta-se coisas mais próximas, não sei o quê, é tudo que a fulana precisa, ou para pegar o seu lugar, que é uma grande probabilidade, tá todo mundo querendo puxar um tapetão aí que não tá brincadeira, ou para no momento em que ela brigar com você, contar todos os podres, todos. É perigoso. Opa! É perigoso. Eu volto aí. Queria falar agora, a partir do seu secreto, que você falou do secreto. Isso. Porque assim, você está à frente de um curso para secretários. É um curso de graduação, né? De graduação. Eu respondo pedagogicamente para uma rede de educação, né, que é a Estácio,
onde eu tenho curso em várias cidades do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu já coordenei inclusive o curso aqui no Rio de Janeiro. É um curso de graduação? Bacharelado. Bacharelado. É bacharelado, é um curso de 4 anos de faculdade, entende? Onde, por exemplo, eu estava vendo a fala do Fábio, né? E eu fico lembrando as aulas da professora Denise Veiga, que é a professora que dá etiqueta profissional também no curso. Entende? Onde cada uma dessas coisas, você tem um livro também de etiqueta profissional, né? Cada uma dessas coisas, ela trata com as alunas em sala de aula. Eu dou aula de ética profissional para as alunas e a gente tangencia todas essas, eu também dou aula de fundamentos em ciências sociais, que eu sou sociólogo, tangencia cada uma dessas questões que você está colocando aqui, e eu até ia dizer assim, deixa eu fazer uma pergunta a vocês dois, eu tenho a impressão de que eu sei a resposta, né? Esses casos que vocês estão trazendo aqui provavelmente são de secretárias que não são muito jovens. Não. Você está me entendendo? Porque há uma questão que é o seguinte... É a velha guarda, sem sombra de dúvida. É uma questão que é fundamental. A profissão tem 27 anos de reconhecimento e de exigência para se ser secretário, inclusive porque secretários executivos é uma profissão que remunera inicialmente muito bem. Né? As minhas alunas de secretariado, algumas deixaram seus trabalhos para serem estagiários, porque como estagiários elas ganham melhor do que ganhavam antes de começar a faculdade. Várias delas, não vou falar das empresas aqui, mas boa parte das grandes empresas nesse estado, né, recebem as minhas alunas como estagiárias e estão muito satisfeitas. Quase todas elas acabam sendo contratadas ao final. Mas eu queria falar um pouco, até porque a gente viu agora com o mensalão, os secretários que passavam e-mails e tal, dizendo, não, eu não tenho nada com isso, eu não... Entendeu? Então é preciso também, eu queria tocar um pouco nessa questão da ética, sabe? Tá, a gente pode avançar por essa dimensão da ética. Né? A ética, ela corresponde ao quê? A um conjunto de valores que orienta a nossa conduta. Né? Esse conjunto de valores pode, inclusive, ser também entendido como um campo específico de conhecimento sobre esses valores que a ética é entendida como ciência. Né? Eu vou, só porque a gente está falando dessa questão do mensalão, quer dizer, eu vou remeter ao período mesmo em que os eventos lá aconteceram. Não, eu não estava nem preocupada com ele. Eu me lembrei dele agora. Isso, mas... Como, sabe, quando você diz, não, eu não notei, não, eu não sabia e tal, e você... Eu estou tirando os políticos, os banqueiros e os bancos. E eu tenho ali uma relação. Só para colocar essa questão da secretária, porque arrebenta do lado mais fraco, a gente sabe, né? Isso, mas... E elas é que tomam, assim, mesmo que... Não sei qual vai ser o destino dessa... Não estou nem, assim... Não sou uma especialista nisso, mas... Eu fiquei muito impressionada com isso, porque às vezes o seu chefe faz uma falcatrua, até onde que você é responsável? Aí tem a questão do seguinte, né? Em primeiro lugar, né, não é tarefa secretarial, né, acobertar, como não é tarefa de nenhuma profissão, acobertar desvios de conduta, sejam dos superiores ou sejam de qualquer esquema. Na verdade... Não é tarefa, mas você também não pode pedir demissão toda hora, né? Você entende o drama que eu acho que deve passar pelas secretárias? Tem um monte, mas elas, secretárias... Deve ser uma situação muito delicada, porque às vezes ela, ela tem mais, o patrão dela tem mais de uma mulher. E secretários. E secretários também, mas entende? Porque o patrão tem mais de uma mulher, ou um filho com 2 pessoas diferentes. Como é que você tem me várias recuso a atender situações. sua amante? Contra os meus padrões morais, eu me Não recuso. pode você falar isso. Como é que você fala? E como é que você vai falar isso para o seu chefe? Que você não vai atender o telefone da amante dele porque é contra os seus padrões morais, mesmo que seja. Veja só. É uma situação delicada, Se a gente você não pode falar assim. O que eu converso muito com os alunos, porque vivem situações até mais, eu diria, delicadas. Né? Eu queria falar dessas, assim, delicadas. Eu estou usando esses exemplos até porque eu não tenho mais secretária. Então não tem, assim, um grande hall de, sabe, de relatos. Isso. Como é que eu dou a minha aula de ética com os alunos? Toda aquela coisa de Platão, Aristóteles, não sei o que, elas viram também em outras disciplinas de ética na faculdade. E vão para a ética profissional. Lá o que a gente faz estuda casos construídos pelas próprias alunas. Elas constroem esses casos em sala de aula. São casos fictícios, mas que todos nós sabemos que tem algum pé na realidade. É como humorismo. Né? São possíveis. Tem um pé na realidade e a gente, a partir disso, faz a discussão teórica. Qual a grande questão fundamental? Né? O perfil da profissão,
né, faz com que você conviva com duas coisas muito complicadas. Uma proximidade muito grande com as pessoas que dependem diretamente do seu trabalho e são pessoas poderosas. 2, você está numa posição, né, você já começa a trabalhar numa posição que já tem muito poder. Né? Um secretário executivo, diferente de um administrador, o administrador tem uma carreirinha que começa lá como estagiário e vai, ao longo dos anos, chegar à presidência. Uma secretária executiva, em 3 anos de trabalho, 2 anos de trabalho, ela é secretária da presidência. Então, boa parte das informações de alta relevância, de alta, passam por ela. Passam por ela. Ela tem que saber separar o mundo da vida dela, privada, do mundo profissional. Essa distinção é preciso ter claro. E saber que é o seguinte, o comportamento ético não é um comportamento ético meu comigo mesmo, é meu com a sociedade. Então, não pode, é claro que ninguém pode pedir demissão toda hora. Não pode. Eu também acho que ninguém pode, nem eu posso pedir demissão toda hora. Entretanto, a gente tem que saber onde é que está o meu limite para fazer certas coisas e como eu vou fazer essas coisas de tal maneira que eu não comprometo, sabe por quê? Que todos nós temos uma história de vida. Entende? Eu posso ignorar, né, determinado fato, mas, especialmente nos dias atuais, ninguém está longe de ser revelado. Como é que você vai explicar para os seus filhos, como é que você vai explicar para os seus parentes, para os seus amigos, que você, de fato, né, acobertou uma situação absolutamente vexatória e desmoralizante? É o que eu pergunto às minhas alunas. Porque, no final das contas, a gente responde eticamente a nós mesmos, mas nosso compromisso é com a sociedade. Em cada coisa, cada uma das profissões, eu sou professor e sociólogo, entende? Há médico aqui, fisioterapeuta, eu não sei sua profissão, né? Eu sou consultor de comportamento, consultor de comportamento, quer dizer, todos nós somos submetidos a situações difíceis do ponto de vista da nossa própria relação com os nossos valores. A gente tem que saber, por exemplo, no relacionamento com a chefia... Sim, mas a gente está falando da secretária. Isso, do relacionamento com a chefia e a vida privada da chefia. Teve uma aluna outro dia que chegou quase que chorando da sala de aula por conta de uma questão dessa natureza. Né? Porque ela se sentia muito incomodada, porque ela sabia de um relacionamento que existia entre duas pessoas. Escolhe presente, sabe o manequim, tudo, né? Sabe o manequim, elas 38 para amante, 46 para mulher, é uma coisa. E ela se sentia muito incomodada, né? Porque ela sabia que toda vez se utilizava como artifício para encontros, né? Reuniões fora da sede entre esses dois sujeitos que eram da... E ela quase chorava na sala de aula. E eu dizia, olha só, você tem que saber separar. Você não está marcando... Você, por acaso, na verdade, você está sabendo que essas pessoas têm envolvimento emocional. Mas isso daí não diz respeito à sua atividade profissional. A sua atividade profissional é marcar a agenda para a reunião. O que acontece na reunião não foi você que fez o encontro não foi seu. Se a gente não souber distinguir esses campos de atuação, se a gente não conseguir fazer com clareza essas coisas, a gente vai ficar neurótico. Vai sofrer muito. Você imaginou lá, doutor Marco Aurélio, aquela reunião, sabe? Aquela reunião, que o senhor tem à tarde, tá ok, tá? Não dá. Não pode. Eu fico imaginando também questões religiosas. Sei lá, a pessoa uma é do candomblé e a outra é evangélica. Ela tem que ser, assim como quem é do candomblé tem que respeitar quem é evangélico tem que respeitar quem é do candomblé. Não tem sentido você se ofendeu, pedir demissão por isso. Tem que saber distinguir, né, que existe, assim como tem que ter o kit pós-escritório, né, tem que ter o kit escritório do ponto de vista de que eu estou ali para realizar atividade de natureza profissional, eu estou ali como profissional e, nesse caso, eu não tenho que saber, para a minha vida, o que as pessoas fazem com as delas. É melhor não saber, inclusive. Você está entendendo? Eu não tenho que saber. De algum depoimento. Na maioria é melhor não saber. Porque isso até porque, no caso desse, que se a Alcovita uma relação, por exemplo, pessoal, a mulher vai brigar primeiro com a secretária. Vai encher a secretária de bolacha, depois com o marido ela dá uma discutida e volta e a secretária vai pra rua. Demitir a secretária. Lógico. Porque o marido não convém. Essa cafetina. Lógico, vai ser a primeira coisa. Você baixaria. Eu vou voltar aí já para discutir isso. Mas, de todo modo, eu acho que com esses cursos, com essa formação, quer dizer, na medida em que você melhora a formação
que você Tem uma questão abre de natureza- espaços para discutir essas coisas. Mas tem uma questão de natureza política que eu acho que também precisa ser feita nesse país. Né? A Federação Nacional de Secretárias e Secretários há anos vem lutando para que uma profissão que é regulamentada há quase 30 anos tenha um conselho de regulamentação da profissão e de fiscalização profissional. Hoje, qualquer pessoa é contratado como secretário e tem que fazer, sabe o quê? Tem que ir ao Ministério do Trabalho para registrar uma queixa, para esperar que o fiscal, que tem tantas outras coisas, tem escravo, gente trabalhando em trabalho escravo, e ele vai ter que botar aquilo na agenda. Eu vou atender uma visita a uma fazenda com um trabalho escravo, ou eu vou verificar se alguém está contratado como secretário quando não devia. Entende? Então, assim, na medida que se avance, né, essa iniciativa no Congresso Nacional e no Ministério do Trabalho, né, e tem o órgão fiscalizador, a gente vai ter secretários melhores. Certo. Intervalo, a gente volta já já. A gente volta falando da comida, do dia a dia, né? Do pão nosso de cada dia, tipo assim, porque se você passa o dia inteiro no escritório, você come nos restaurantes a peso ou aquilo, ou leva de casa se você for organizadérrimo, né? Vegano, aí sai com aquela marmitinha. Eu acho lindo, mas eu acho tão trabalhoso, né? O mais prático é você comer perto do seu trabalho, né? Ou levar um sanduíche para de tarde, uma frutinha, para segurar a onda e tal. Então a gente chamou o Orion exatamente para discutir isso. Quer dizer, o que se come, como é que se administra isso. Sem Censura, um programa da TV Brasil. A gente está hoje fazendo um programa falando das secretárias. Olha o Twitter que eu recebo. Você devia dar parabéns para as secretárias. Domingo é o dia delas. É verdade. É por isso até que a gente está fazendo esse programa, acredita? Incrível, né? Maior coincidência. E nessa coincidência, a gente vai falar da alimentação. Porque se a secretária, coitadinha, passa o dia inteiro, e passam, né? Passam o dia inteiro. E além de passar o dia inteiro, às vezes vai um pouco mais, né? Porque além do horário tradicional, por conta ou porque ele vai achar abusivo, né? Porque ele fala em federação, mas também pode ser porque naquele dia tem uma agenda mais complicada, enfim. Nesse caso, você acha que todo mundo deve levar a sua marmitinha? É complicado isso, né? Tem que se organizar, porque realmente no dia a dia ali, naquela confusão de trabalho, se não organizar para ter alguma coisa, né, na bolsa, na gaveta, infelizmente, o que a gente come? A guloseima. É um biscoito recheado, é um salgadinho, é o mais rápido. E quando elas descem para almoçar, elas descem com fome. E o primeiro restaurante que elas aparecem na frente delas, elas vão entrar e vão comer o quê? Batata frita, tá com fome, muitas horas sem se alimentar e não levou nada, tá desde 6 horas da manhã com o café da manhã. Aí o corpo pede o quê? Gordura, carboidrato. Principalmente carboidrato, porque ela tá desde 6 horas sem se alimentar, ela já vai tendo uma hipoglicemia, uma glicose mais baixinha, e quando se depara com aquela panqueca, com aquela batata, com aquele macarrão, são os primeiros alimentos que elas colocam no prato. E isso depois, o pós-refeição, que é o problema, porque elas têm que voltar para o trabalho e têm que se concentrar, porque elas vão trabalhar até 6 horas, 7 horas, enfim. E se elas comeram muito carboidrato ou muita gordura, vem aquele sono. Fica giboiando, né? Aquela coisa assim. Aquele sono, aquela abrição de boca, né? Aquele estado de lombeira. Por quê? Por um excesso ali de carboidrato e gordura na alimentação que pesou. Então, é complicado? Mas tem que se organizar, porque senão não tem como, ao longo do dia, saem de casa muito cedo. Eu vejo assim lá no consultório, elas saem de casa, acordam 5 horas da manhã para estar 7, 8 horas no consultório, então ainda tem esse trajeto todo até o trabalho. E no trabalho, às vezes, acontece, principalmente em consultório médico, porque a gente não tem médico, nutricionista, que lida mesmo com essa questão de saúde. Às vezes, um paciente atrasa, ou às vezes é um caso que você pega mais complicado, e aí o horário de almoçar é meio-dia, mas houve aquele impasse ali que não conseguiu parar meio-dia, que para 1 ou para 1 e pouca, e se não tiver nada em mão para se alimentar, isso elas vão acabar comendo o quê? O primeiro alimento que elas veem na frente dela. Então, assim, se organizar para tanto no meio da manhã quanto no meio da tarde, elas terem um lanchinho rápido. Frutas são ótimas opções, porque aquele desgaste mental que ela tem no trabalho, elas precisam de reponte oxidante. Primeira coisa que a gente tem que pensar.
E as frutas são excelentes fontes de antioxidantes, de fibras que vão dar saciedade para elas, né? E de vitaminas e minerais também. Se não dá para levar uma maçã, uma pera, uma banana, enfim, um morango, enfim, leva essas barrinhas também que são ótimas. Mas, infelizmente, como fica muitas horas sem comer, elas pedem barrinha com doce, né? Barrinhas com chocolate, que são cheias de gordura também. Então, às vezes, acha que está comendo direito e acabam comendo um alimento que é cheio de gordura. Então, as melhores opções dessas barrinhas, que são práticas, né, e fáceis de serem carregadas, são barrinhas de sementes, são barrinhas de oleaginosa, de castanhas, de nozes, né, que possuem gorduras mono, poliinsaturadas, que são gorduras que vão dar saciedade para elas, que são gorduras que faz bem também para o organismo, e são alimentos que saciam naquele momento. Se não for essas opções, dá para levar também, que são opções de lanchinhos rápidos aí, punhados de frutas secas, damasco, uva passa, castanha, nozes. E algumas pessoas falam assim, mas é muito caro, né? Comprar é muito caro. Mas tem essas lojas que vendem produtos até a granel, que você compra o punhado e sai num preço, né, acessível a todo mundo. Então são ótimas opções de alimentos para você ter naquele momento. Depois, se você comprar, tem umas caixinhas transparentes, assim. Você comprar as caixinhas, levar para casa e você fizer os seus punhados, vai ficar mais em conta, porque tem um pacotinho que vende pronto. Tem um pedacinho de damasco, um pedacinho não sei o quê. Só que esse é caríssimo, é quase o preço de um pote. Exatamente. Então, se você realmente comprar no supermercado... E fizer o seu pupurri ali... Você vai fazer o seu pupurri na sua casa e vai levar num potinho para você, entendeu? Exato. E esses potinhos, geralmente... Você fazendo e botando num potão, é fácil até de botar. Pois virar assim o potão do potinho e sair carregando, né? Uma medida ideal, né, para ser como o equivalente de uma fruta ou uma barrinha dessas, são esses saquinhos de sacolé, mais ou menos, metade deles, você enche ali, você tritura castanha, nozes, você põe para ficar um punhado e é uma quantidade, assim, que é adequada. Muito calórico, né? Porque são muito calóricos também. Porque se você pesar a mão... Exato, aí você acaba engordando. E ao invés de ser antioxidante, acaba te oxidando. Então a gente tem que ter esse cuidado também para não exagerar. A metade de um saquinho desse de sacolé, você colocando castanha, nozes, frutas secas como damasco. São Paulo também é sacolé? Eu tô curiosíssimo que é sacolé. Eu não quis interromper. Eu não quis interromper, eu fiz um ar tão... Você tinha que ter me visto, você tinha que ter me visto. Eu fiz um ar de... Claro, sacolé. No interior é chup-chup. Aqui no Rio é sacolé. Eu aprendi aqui no Rio é sacolé. No estado do Rio é chup-chup. Ai, meu Deus, olha. É um saquinho, sabe o saquinho de plástico que colocam o talher em comida pesa, comida quilo? É aquele saquinho que é transparente, compridinho assim. Isso. E ela tá falando para você dividir no meio. Metade dele. Dá mais você ou menos coloca 50 até no gramas. meio, não divide o saquinho, senão vai fechar e vai cair tudo na sua bolsa. Divide ao meio e dá um nozinho nele. Não divide o meio, você coloca até o meio. Até o meio e dá um nó. Comer. Isso. Mas dá um nó, não corta não, porque senão vai cair tudo na sua bolsa. É verdade. Eu falo nesses saquinhos que eles são práticos. E cabem... Você mora no Rio, mas eu fiquei pensando no resto do Nossa, Brasil. eu tô achando uma judiação. Eu tava achando que sacolé era mais farto, assim. É pouquinho meio saquinho disso. Pra não você... vai saciar, vou morrer de fome nesse sacolé meio saquinho. É sorvete, é tipo um sorvete feito em casa. Eu achei que sacolé era tão rico, sacolé, eu sei que me dá um sacolé disso. É uma bobagem, em geral com uma água meio duvidosa. Assim. Mas é isso melhor é para intervalo, é para Pro meio da manhã. É para Agora, lembrando, me corrija, mas assim, ó, vamos pro lado da etiqueta. Comer, eu fiz isso, só que lembrem-se, secretária, sempre de imediatamente escovar os dentes, fazer alguma coisa. Porque você não vai me atender com uma amêndoa fisgada aqui no seu dente, porque eu vou ficar desesperado. Sementes são muito ingratas, né? São. As sementes e os verdes que eles mandam comer no almoço, brócolis, couve, são ingratos a beça. Acaba agarrando um pouquinho. Né? Mas tem uma amizade com eles, sobretudo as oleaginosas, né? Pega logo a amizade. Não, fica parecendo um canteiro de obras a sua boca, né? Uma coisa horrorosa. Não, é triste. Você fazer um mix dessas frutas secas. E tem as frutas desidratadas também, para quem gosta, saquinhos, né? Que tem maçã, abacaxi, figo também, é super gostoso. Isso não é muito açúcar, não? Não, porque você vai comer um punhado. Se você comer o saco todo, aí realmente são frutas que têm alto índice glicêmico. Aí a gente tem que ter o cuidado, principalmente as frutas secas, que são frutas que têm alto índice glicêmico. Elas têm maior índice glicêmico que as frutas in natura? Do que as frutas in natura, porque as in natura elas conservam mais a fibra.
A fibra está mais presente ali, que é o que dá a saciedade e que é o que não deixa esse carboidrato ser transformado em glicose rápido no teu sangue, fazendo pico de insulina. Já as frutas secas não, elas caem na corrente sanguínea mais rápido. E isso faz um pico de glicose, um pico de insulina e faz a pessoa ter fome rapidamente também. Então acaba não resolvendo o problema que é justamente E dar aquelas à sociedade. vitaminas que você pode preparar batido e tal e leva numa garrafinha? Isso deve ser bom também, porque isso alimenta, né? E Também. tem uma... Se tiver Shakes. geladeira, Ou o próprio suco, que batisca com aquilo, você leva numa garrafinha dessas descartáveis, eu acho prático, pelo menos. Você engole, é simples, né? E não é... Iogurte também. é bom. também iogurte, alguns biscoitos, né, que tenha Aqueles pouca, que tem pouca 3 gordura. biscoitos, tem os integrais, né? Que vem no envelopinho, no Vem pacotinho. já um pacotinho com 3 unidades, com 2 unidades e um tamanho que é um tamanho, né, um bom tamanho para você ficar saciado ali. Também são quebra opções. a sua fome, assim, quebra, né? É Dá para o um corte intervalo, nela, até porque as grandes refeições, o café da manhã, o almoço e o lanche da noite ou o jantar, são refeições que possuem um teor maior de carboidrato e proteína. E as pequenas refeições é justamente para te dar saciedade, para não chegar à principal refeição morrendo de apetite, morrendo de fome. Esfomeada. Exatamente, aí você acaba comendo tudo que você vê pela frente. Isso vale pra festa? Aquela Também. que levou o kit que o Fábio falou, com colar dourado, né? Pra botar em cima do Brincão, pretinho básico que é. ela trabalhou, o brincão, e ela tirou aquele casaquinho, né, discreto, colocou, sei lá, uma echarpe exagerada e tal. E aí ela vai pra festa. Ela pode, por exemplo, tomar um iogurte, uma coisa assim, pra ir pra festa também. Sim, ela faz Quebra um mini lanche né, antes da festa, para ela não chegar à festa. Morrendo de Morre, fome. desespera, passando mal, E adoro, comer- tendo vertigem, tô com vertigem, tô com muita fome. Ai, acho que eu vou desmaiar, tô vendo tudo escuro, não dá. Aí elas começam a comer de tudo, né? Elas comem salgadinho, elas jantam, elas vão pro empadão, elas vão pro doce, pra torta. Com fome Então, você perde a razão, né? Você come a mais do que você tem O direito. racional foi embora, assim, na fome, né? Fome quando bate mesmo. Se você você come deixar, você come tudo. Você quer uma claro, coisa tá com fome. curiosíssima? Na emissora onde eu trabalho, isso foi feita uma pesquisa e foi comprovado. Quarta-feira é o dia de menor rendimento depois do almoço. Porque eu não sei se aqui no Rio também, mas quarta-feira é dia de feijoada em São Paulo. É, aqui também tem. Então, quarta-feira é o dia de menor rendimento pós-almoço, Jura? porque as pessoas Muita na gordura. feijoada tufem o feijoadão pro bucho e aí voltam, você imagina. Não há O nada que resto dê mais da sono que tarde, feijoada, né? Nada. Por isso, feijoada no sábado é ótimo, porque depois você fica lá o resto do dia lagarteando. dorme, né? Mas na quarta-feira niném produz tanto. Olha que coisa Olha interessante. que O Rio na loucura. sexta, né? O Rio é O sexta-feira, Rio é a sexta. maioria das Não, mas feijoadas aqui São é Paulo é quarta e sextas-feiras. sábado. Aqui na cidade tem restaurante que tem quarta também. Quarta também? É. Esses Porque de comida... sexta-feira, que eu já acho uma maldade, né? Aquilo. Sexta-feira já é complicado. Ainda bota uma feijoada. Ah, sei lá, mas pelo Aí o menos rendimento chegou quer sexta-feira, lamentar, né? Talvez para festejar ainda. É, pois é. Pra quem não dá plantão, fala, oba, chegou sexta-feira. Outra opção também gostosa e prática de levar, mas é aquele negócio, é a organização. É você comprar coco seco e cortar o coco em pedacinhos, quadradinhos, e naquele momento você comer. É uma fruta, no caso, Quadradinhos. quadrado. Você vai dar mais ou menos uns 80 gramas de coco picado. Então, aquele ato de ficar mastigando Aí te forma- dá saciedade. Então, tape aí, nesses horários que dá aquela ansiedade, aquela compulsão, principalmente 4, 5 horas da tarde, né? Que é quando quando a gente começa a ter uma redução de magnésio, triptofano, que vem a vontade do doce, principalmente, né? Do alimento com sabor, com paladar mais doce. Esse coco, o coco da fruta, você mastigar, ele é doce, então sacia a tua vontade e, consequentemente, ele dá o paladar doce que você está querendo naquele momento. Então, é uma outra opção também prática, gostosa e saudável de ser levada. Tá certo, então... E tudo Agora, isso já elimina o tal do chiclete, né? Pra disfarçar a fome, é aquela fulana mascando um chiclete, não é possível. É Ninguém péssimo pode mascar também. um chicletão. Mas vamos falar a não dá. verdade. O coco precisa de alguém para quebrar, né? Aquele coco. No caso, Pois é, eu fiquei pensando exatamente nisso. Eu adoro coco, mas me dá uma preguiça. Então, Não, se mas fizer quebrar, um que vai vende quebrar. em hortifruti, no caso. Já já vende tudo quebrado? Já é quebradinho. Ah, E é? você já compra pronto para levar. Tô me precisando ir ocorreu mais ao comprar. hortifruti. Cheira também. É, nunca me Na ocorreu própria comer, feira mas olha, eu tem. vou sempre, nunca tinha Não, visto. também nunca vi, não. Nunca Feira reparei também é no muito comum. coco. Também Você nunca encontrar. reparei, não. E Eu adoro. sempre olho para ele, até gosto de coco, mas fico pensando, ai, quebrar isso. Independente da profissão, tô adorando a dica do coco. É, Porque eu gostoso. tenho que estar sempre mastigando. Eu uso essas estratégias da fruta seca,
Mas o coco eu Todo gostei mundo da hoje em dia ideia. usa estratégias, né? Ando com a marmitinha, carrego a bolsinha térmica. Você é da Quer dizer, marmitinha. esse ano O que eu que tô... tem dentro dessa marmitinha? Eu já faço, já tenho que levar todas as refeições. Você leva a do todas? o almoço, o lanche da tarde, Gente, ou dependendo você da hora leva que um eu bater o conjunto de consultório. marmitas ou você bota Não, tudo na marmitinha não é uma só? marmitinha não, são as Ai, caixinhas onde? dentro da bolsinha térmica, né? Tá vendo? Mas pra gente fica mais prático, né? A secretária que fica ali sentada o tempo inteiro, tem que ter cuidado com o que ela vai comer ali na recepção, né? Exatamente. Num consultório é complicado ela sair abrindo, É. come. Não, Mas imagina, tem sempre uma copa, um lugar para dar uma escondidinha. Tem que assim. ter um... um alhozinho desidratado é ideal para ela comer assim nos espaços, no intervalo, que ela já ainda atende o cliente. oferecer, e ainda oferecer. Um alhozinho desidratado é muito indicado A também. fruta, por exemplo, é complicada, né? Ai, A fruta meu in Deus. natura. Se for uma fruta Determinados prática, lugares. né? Uma maçã, uma pera, uma banana, é prático de você levar. Né? Então dá Mas para não você de comer ali na recepção. Nutricionista ela tem que... sempre acha isso, que é Ela tudo acha que é muito fácil. simples. Eu um dia ainda vou me transpor, vou comprar uma câmera e vou ficar atrás da nutricionista, assim, filmando o que elas comem, para ver se dá certo isso. Vai ver, me aguarde. No momento eu quero agradecer a Record, Rede Record de Televisão, pela liberação do nosso consultor de etiqueta, Fábio Arruda, aqui hoje. Muito obrigada. Adorei, adoro sempre, continuem liberando. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Último bloco, rapidamente, Valesca. Vamos lá. Exercícios. Além desses exercícios que eu falei, tem Que coisas é também para que você... fé, sim. É o sim, não e o Eu talvez. Nunca girar em torno do... Não fazer esse movimento de circular a cabeça, Pra né? não se machucar, Para não né? se machucar, porque para fazer é um movimento complicado. E tem um do tronco que eu não falei, que você é que é? fica muitas horas ereto, você Rápido. pode inclinar para frente, soltar o corpo sobre as pernas, debruçar, né? É Se uma jogar forma nas suas próprias pernas. nas suas próprias pernas, Tá. para relaxar mesmo. Doutor Lacativa. Os exercícios, aqueles exercícios, O né? pé, O pezinho, assim. fletir, principalmente a batata da perna, contrair sempre que puder as coxas e as nádegas. E né? sentar com o bumbum. E sentar com o bumbum. Isso é muito importante. Tem até uma foto aqui que a Valesca trouxe, ó. Que a moça tá que tá, E né? o pezinho ali que E o você pezinho. falou. É. O pezinho tá alto? Tá pezinho alto. tá na pranchinha. É. Essa pranchinha que eu queria explicar e não sabia como, está ali desenhada. Nosso Fábio Arruda, qual seria, assim, um recado rigoroso e impecável? Assim? É aquela história, fazer exercício do bom senso, e eu aproveito, eu vou fazer, atendendo o seu fulano do Twitter, um espetáculo essas secretárias. Eu sou íntimo de secretárias, eu amo secretárias, eu tenho tara por secretárias, porque elas resolvem a minha vida. Continuem espetaculares, secretárias, que eu adoro vocês, pelo amor de Deus. Dica maravilhosa do Coco, mas vamos torcer para que não engasgue, já que fala sem parar no telefone. Já beber água ajuda bastante, diz aqui uma moça chamada Yassanã. Mas não pode falar e comer o coco. Né? Come o coco, Come, depois mastiga, fala. né? E depois fala. E cuidado com os dentes. Para depois, quando voltar, né, ao trabalho, ela Voltar está bem. com... Não pode também... Bom, e o Marco Aurélio, além da federação, qual é o outro REC? Vou voltar aqui. Tá. O recado, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, que as minhas alunas esperam que eu diga assim, meninas, parabéns para vocês. Isso é uma questão Claro, muito parabéns importante, para né? todos. E depois, erro de comportamento, erro ético, erro de procedimento é, na verdade, erro de formação. A formação de secretário executivo exige nível superior e somente no desenvolvimento da profissão, na direção de cada vez serem mais qualificados, é que a gente vai poder ter um atendimento melhor para os executivos e para todos os clientes das empresas. Tá certo. E os lanchinhos sempre... Parar para pensar, não é isso que você quer dizer, né? Comer de 3, tentar organizar para comer de 3 em 3 horas, então, meio da manhã e meio da tarde, levar esses lanches que são mais práticos.
E pensar antes, né, no que vai... Pensar no que vai comer, né? Porque não adianta levar lanches para comer no meio da manhã e no meio da tarde, ser Esquecer tudo chocolate, dentro da biscoito bolsa. recheado, não são lanches que têm uma Biscoito qualidade. recheado, o nutricionista tem uma quizila, né? Muita Igual gordura quizila trans, de santo, né? muito açúcar, muita gordura trans. Ganho de peso, doença cardiovascular, Eu diabetes. já tive uma que me disse aqui, biscoito recheado é osteoporose, ponto. Assim, ela tinha tanto ódio que ela associou com a osteoporose. Na visão do biscoito recheado, das guloseimas, né, a questão do açúcar, da gordura e do sódio. Então, você aumenta risco cardiovascular, diabetes, É melhor, osteoporose. se for, assim, você tiver no momento de desespero, é melhor você comer um pedaço de bolo comum, do que um biscoito recheado. Depende do tamanho da fatia do bolo. Claro, né? Se for metade do bolo, né? Se você chega com fome, Olha, ó. Meio tabuleiro. Meio tabuleiro não vale. Se Mas fala chega uma com- fatia comum de bolo, que tem bolo de mãe, sabe? você faz aí um bolo com a farinha integral, farinha integral, já fica por um bolo isso. mais nutritivo e que te dá mais E saciedade. se fizer bolo com farinha integral, aveia, banana, por exemplo? Pode a banana? Pode, no caso, ela vai entrar. Defendendo banana hoje Eu de qualquer defendo maneira. banana. A banana é excelente. Se você unir a banana com um iogurte, né, fazer a combinação proteína e carboidrato, Aí você pode. diminui o índice glicêmico da banana. Tá certo. Aí é interessante. Aí já liberou a banana, pelo menos. Obrigada a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E parabéns para todas as secretárias, claro. Boa tarde, boa noite, bom final de semana, até segunda, se Deus quiser. Valeu.